Pessoal, começando mais uma aula com uma missão muito importante. Tal como na aula passada, o que eu quero trabalhar com os senhores hoje, não é uma questão anterior da OAB, até porque eu estou preocupado com a prova de vocês aí, que está muito em cima. Então, como eu não tinha um parâmetro bom dentro da ordem para trabalhar o recurso que a gente trabalhou, não é isso? Na última aula, que foi o recurso de agravo de instrumento, tem uma peça também que me preocupa muito com vocês, tem uma peça muito, digamos assim, exercício mãe de Iná, sacou? O bom é que a mãe de Iná tem errado tudo ultimamente, mas sei lá, vai que incorpora na fase boa dela. Eu quero trabalhar com vocês essa peça aqui, simulada pela gente. Vamos lá, julgou? Diego Armando Messi Riquelme. Claro que nós vamos chamar o cidadão de Deus me livre, argentino. Junto com a sua família, veio passar férias no Brasil, na cidade de Florianópolis, fazendo a locação de um veículo Honda Civic junto à locadora de veículos Ilha Limitada. Passou a utilizar o veículo em seus passeios, quando no dia 2/3 de 2013, por volta das 9 horas, entrou numa contramão de direção, abalroando o veículo Uno Mille, ano 98, de propriedade conduzido pelo pequeno produtor rural Pedro Messias do Carmo, que, utilizando o carro para levar produtos para o mercado, trafegava em sua mão de direção. Referido acidente, conforme boletim de ocorrência, ocorreu na Rua das Acácias, esquina com a Rua Topázio. Diante desse fato, observem, o dito argentino ajuizou uma indenização frente ao senhor Pedro, pelo rito legal, distribuída a 49ª Vara Civil da Comarca de Florianópolis, argumentando que, desconhecedor das leis de trânsito brasileiras, não entendeu que a placa existente na esquina das ruas ditava mão de direção contrária àquela por ele assumida, razão pela qual, em razão da velocidade excessiva do condutor do outro veículo, é que ocorreu o acidente, não tendo tempo de evitar a colisão. Argumenta mais, que está sendo cobrado pela locadora a quantia de R$20 mil pelos danos, nota de serviço e cobrança anexa inicial, o que lhe tem tirado o sono, gerando grande desconforto emocional. Em razão do acima apresentado, faz os seguintes pedidos a danos materiais pelo prejuízo ao veículo, R$20 mil. Danos morais, senhores, em razão dele ter perdido o sono, a ser arbitrado por quantia não inferior a R$200 mil. Apresenta requerimento de prova testemunhal sem juntar um rol. Você é procurado pelo senhor Pedro Clinar, além dos fatos acima já apresentados, que em razão do acidente ficou todo o mês de janeiro privado de seu transporte, deixando de levar ao mercado seus produtos, sua única fonte de renda, que lhe gera uma renda de R$ 1.700 por mês. Apresenta notas fiscais no valor de R$3 mil, referentes ao conserto de seu veículo, além de uma relação de 3 testemunhas. Apresenta a lei dos documentos convencionais, contrato de seguro, com a seguradora Hipótese de Sinistro S.A., além dos boletos mensais devidamente quitados. Assim, apresente como advogado do senhor Pedro toda a defesa processual e de mérito possível, primando pela defesa ampla dos seus direitos. Essa peça aqui, eu quero ela tratada com muito carinho por vocês. Por que eu quero ela tratada com muito carinho? Qual é a manifestação que nós, na qualidade de advogados do réu, vamos apresentar? Alguma dúvida que é peça de contestação? De boa, nenhuma dúvida. Que nós estamos diante justamente de uma peça de contestação. Só que eu preciso muito de uma atenção de vocês. Por quê? Nitidamente existem diferenças entre uma contestação de rito ordinário e de rito sumário. E o interessante nessa questão é que ela não fala, até fala, mas ela não fala textualmente sobre qual rito essa demanda foi apresentada. E essa é a primeira grande armadilha, senhores, e a primeira grande atenção que eu quero de vocês
nessa questão e vai que eventualmente também na prova julgou para mim, por favor, o desktop, observa. Senhores, deixa eu achar aqui. Tá aqui, ó. Diante desse fato, o argentino, deixa eu marcar, ajuizou uma ação de indenização, observem, por favor, pelo, lindo, observei, exato, pelo rito legal, distribuída a 49ª Vara Civil da Comarca de Florianópolis. E então a pergunta é, para essa demanda, qual é o rito legal? Ordinário, sumário ou especial? Acidente de veículo de via terrestre não é rito especial. Acidente de veículo de via terrestre é rito sumário, conforme artigo 275, 2, letra D do Código de Processo Civil. Mas aí, então, podemos nos questionar, mas essa ação não tem valor acima de 200 mil reais? Porque ele está querendo 200 mil lá, no mínimo, de indenização por dano moral, mais 20 mil de indenização por dano material? Sim, exato, só que o item 2 do 275 fala, rito sumário, qualquer que seja o valor das causas que versem sobre indenização decorrente de acidente de veículo de via terrestre. E, senhores, que diferenças nós temos que pontuar entre a petição inicial, contestação, rito ordinário, e petição inicial, contestação, rito sumário. Primeiro, a forma de requerer as provas. Porque a forma de requerer as provas pressupõe que tanto na petição inicial quanto na contestação eu trago o meu correspondente rol de testemunhas ou quesitação de perícia, não é isso? Caso eu tenha nitidamente o interesse em produzir essas provas. Tem prova preclusa nesse processo já de uma vez? Tem. Julgou. Em razão do acima apresentado, ele, argentino, faz os seguintes pedidos: danos materiais, danos morais. Apresenta o requerimento de prova testemunhal, tal como a gente faz no rito ordinário, sem juntar o rol essencial no rito sumário. Então, o que é que eu já tenho de argumentos nessa minha contestação em relação a provas? Não apenas vou trazer o meu rol, mas eu vou solicitar ao juiz que declare o quê? Precluso o direito dele, argentino, produzir esse tipo de prova no processo. É por isso que isso está lançado aí. O propósito disso é eu ler na sua contestação a solicitação de preclusão quanto a essa matéria probatória que o argentino poderia, consequentemente, trazer. Primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção. Segundo detalhe, que no rito sumário eu não crio uma admissibilidade. Reconvenção. Eu não tenho a peça de reconvenção, lembrando que quando eu digo reconvenção, rito ordinário, uma peça de contestação, outra de reconvenção, os senhores são chamados a fazer apenas uma delas. E dentro dessa linha de raciocínio, dentro dessa proposta de raciocínio, senhores, de novo, quero o enunciado, que é na hora da prova, um dos seus grandes amigos, sem dúvida nenhuma, está aqui, ó. Você é procurado pelo senhor Pedro, que fala que em razão do acidente ficou privado de seu transporte, deixando de levar os seus produtos para o mercado, única fonte de renda, que além disso apresenta uma nota fiscal de 3 mil referente ao conserto do veículo. Na sua defesa, você não vai alegar que a culpa foi do argentino? Por que você vai alegar que a culpa foi do argentino? Porque ele é argentino, beleza? Ótimo. Mas mesmo que não fosse argentino, você ia falar a culpa é desse autor, porque foi ele que avançou o local proibido, foi ele que trafegava na contramão de direção. Pegamos? Então, tem ou não esse nosso cliente, réu Pedro, direito contra esse dito argentino? Tem, da reparabilidade do seu prejuízo, porque a culpa foi do outro. Senhores, pedido contra
contraposto. Pedido contraposto. Sempre a potencialidade de cobrança. Da gente lidar nitidamente com essa ideia de um pedido contraposto, porque eu estou vedando no rito sumário a reconvenção. Não posso, me diz o artigo 278, parágrafo 1º, justamente na contestação fazer pedido em meu favor. Deram o caminho disso dentro do enunciado? Deram esse caminho dentro do enunciado, senhores. E tem mais ainda. Posso pensar em intervenção de terceiro? Raciocinaram em termos de intervenção de terceiro nessa peça? Antes, joga a lei para mim. Vamos dar um pulinho ali, por favor. Artigo 278. Parágrafo 1º, como eu tinha mencionado, é lícito ao réu na contestação formular pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos referidos na inicial. Nós estamos discutindo em contestação os mesmos fatos referidos na inicial. Vamos ao 280 no procedimento sumário. Não são admissíveis a ação declaratória incidental e a intervenção de terceiros, salvo a assistência, o recurso de terceiro prejudicado e a intervenção fundada em contrato de seguro. Por favor, se na eventualidade o juiz resolver julgar procedente o pedido do argentino, teria você, na qualidade de réu, uma potencialidade de um direito de regresso contra uma seguradora? Teria, porque o enunciado, voltei a ele, vai dizer para a gente que, além dos documentos convencionais, apresenta o contrato com a seguradora, hipótese de sinistro SA, além dos boletos, inclusive, devidamente quitados. Senhores, isso é para você fazer o que nessa contestação? Para você fazer uma denunciação à lide, com o permissivo do artigo 280. Já que nós estamos pensando numa intervenção fundamentada, baseada em contrato de seguro. Sendo que o artigo 70, item 3, fala que a denunciação à lide é cabível, aquele que, em razão de um direito de regresso, que teria ali a viabilidade de um direito de regresso, em razão da lei ou do contrato. Pegamos? Senhores, percebam, todo o caminho trilhado nessa questão envolve esse tipo de argumentação. Eu não falei, esse enunciado foi criado pela gente, eu não falei do rito sumário, eu falei rito legal, mas é o rito sumário, então, pelo que a gente veio discutindo. A discussão em relação às provas, porque eu devo trazer meu rol de testemunhas. E o que a gente tem é nitidamente a preclusão quanto às provas a serem produzidas pelo cidadão conhecido como autor, porque não juntou quesitação, porque não juntou prova, rol de testemunha, apesar de ter solicitado, pedido contraposto, quem teve prejuízo fui eu enquanto réu, e na eventualidade, a denunciação à lide da seguradora. Pegamos, senhores? Ótimo, então nós estamos agora aptos realmente a iniciar em termos redacionais, vamos juntos, a estrutura dessa peça. Beleza? Então vamos lá, vamos juntos, julgou para mim, vamos trabalhar em redação agora. Porque trabalhando em redação, nós temos quem é o excelentíssimo